Bom dia! Saudade de estar aqui de manhã com vocês. Manhã gloriosa, abençoada, onde nós estamos iniciando uma jornada especial, todas as terças e quintas, comentando e falando sobre livros que eu li esse ano. Esse ano eu estou numa jornada muito especial. Bom dia, bom dia! Como é bom estar com vocês. Que essa manhã traga juntamente com o nascer do sol, e vá que aonde você está aí, o sol não apareceu, né? Aqui ele apareceu, apesar de que está friozinho, mas que com o amanhecer venha uma manhã de esperança, de certeza de que tudo vai ficar bem, de que Deus está no controle. Coloque Ele no controle de todas as coisas e tenha a certeza de que todas as coisas cooperam para o seu bem. Quando Ele é seu guia, quando Ele é seu mestre, quando Ele é seu Pai, a palavra nos dá uma certeza pesada, mas verdadeira, porque Ele é a própria verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Não é só as boas, as desafiadoras também cooperam para o seu bem. Se você não está conseguindo enxergar o bem naquilo que aconteceu, peça a Ele e Ele com certeza te falará. Bom dia, bom dia, bom dia. Fiquem à vontade. Nós vamos falar todas as terças e quintas. Eu estou lendo um livro por semana. Teve semana que eu consegui ler 2. E tem semana como essa que o livro é muito grande. Então o desafio é bem grande você conseguir terminá-lo em uma semana. Mas bora lá. Todas as semanas desse ano eu consegui ler um livro por semana. E aí, eu quero passar disso, porque são tantas preciosidades, tantas coisas maravilhosas, que eu quero fazer um resumo deles de forma que eu possa conseguir ou um por dia, né? Ou como hoje vai ser o primeiro dia, eu vou ter uma noção disso. Ou então compilar para que na semana eu comente 2. Eu cometi um livro em uma semana, 2 dias para cada livro. Aquele livro, como já rodou bastante, né? Semanas, e tem muitos livros aí, e eu quero falar sobre todos aqueles livros que são menores. Eu quero ver se eu consigo fazer um por dia, porque aí eu consigo chegar no livro da semana anterior, porque o da semana eu não vou conseguir comentar ele. Se eu conseguir chegar no livro da semana anterior, ok? E eu tenho muitas pessoas aqui que estão comigo nessa jornada, que também estão fazendo leituras gloriosas, e se você está lendo junto comigo, excelente, né? Se você está no 10 em 1, você está lendo comigo, uma jornada que nós entramos aí de mentoria. Se você não está comigo nessa jornada, qual livro você está lendo, né? Quero te convidar a me contar aí, conta aí, escreve aí embaixo. Eu vou deixar essa live sempre salva para você entrar e conhecer um pouco sobre o livro. Vou abrir uma caixinha de perguntas lá, vou lançar um post que é dos livros de fevereiro, que eu não tinha lançado ainda, parece que eu já lancei o de janeiro e o de março. E o de fevereiro eu não tinha lançado, pelo menos a minha cabeça tá assim. Eu vou lançar o de fevereiro hoje e vou perguntar lá para você me contar qual livro você está lendo, qual livro você gostou, que mais te impactou. Vou confessar para vocês que nessa jornada desse ano todo, é muito difícil você me falar assim, que livro você gostou. Este hoje, que foi o primeiro a primeira semana do ano, foi muito bom, gostei muito. Na verdade, todos os livros eu gostei muito. Tem alguns assim que foram maravilhosos, mas é muito maravilhoso. Esse mesmo eu fiquei muito impactada. É um livro que se chama A Arte da Guerra, né? De um
pensador chinês, não sei se eu vou saber fazer a pronúncia certa do nome dele, né? É Sun Tzu. Para nossa língua, ler no portuguesado, ler Sun Tzu. Eu não sei se tem uma pronúncia mais adequada. Até se você conhecer uma pronúncia mais adequada, me conta aí. E esse é um livro que você vai olhar e falar assim, mas nós estamos em guerra, o Brasil nunca entrou em guerra. Mas ele é uma obra literária de um pensador chinês que dizem que esse livro foi escrito 500 antes de Cristo. E ela é como se fosse um manual estratégico para conflitos. Então, conflitos armados, mas a forma dele colocar, dá para você colocar claramente em conflitos em qualquer situação. A arte da liderança, muito bom para líderes, muito bom para você administrar, você trabalhar em cima das suas emoções. É um livro muito clássico que transcendeu esse tempo todo, né? Não é um livro que fala só do Tratado da Guerra, mas é mais que isso, muito mais que isso. Se você tiver o prazer de ler agora, leia. É um livro pequeno, com 13 capítulos, e aí ele conta 13 segredos, né? E alguns capítulos ele fala algumas coisas, só para você ter uma ideia. Eu comecei a fazer um resumo escrito, eu sei se é escrevendo, porque eu queria guardar bastante, né? Então eu fui escrevendo bastante sobre ele, bastante mesmo. Então, o capítulo 1 desse livro, fala sobre a importância de nós abordarmos, avaliarmos e planejarmos. Ele fala desse conhecimento, desses 5 fatores que podem influenciar para a gente avaliar e planejar bem a nossa guerra interna, a nossa guerra diária. E aí são 5 influências que nós temos: o caminho, o terreno, as estações, o clima, o frio, chuva e tal, a liderança e a gestão. E eu fiquei impressionada de ver assim, como que esse guerreiro, que sabedoria. Você tem que ler, que é maravilhoso. Ele fala nesse capítulo também, ele começa a falar das estratégias de guerra, né? Era um guerreiro que jamais perdia guerras, né? Mas ele fala acerca do planejamento dessa guerra e vai falando dessas estratégias todas. Vou dar uma olhadinha sempre aqui para eu poder estar lembrando de alguma coisa, para não esquecer de nada de mais importante aqui para você. E ele também aborda 7 elementos nesse primeiro capítulo só, né? Que melhoram os resultados das investidas dos militares. Então você pode imaginar, eu fiquei me imaginando muito como eu sou uma guerreira da luz, né? Como eu amo a área de batalha espiritual, de guerra espiritual, uma das minhas maiores paixões. Eu tenho algumas paixões muito grandes. Então assim, eu sou apaixonada com a adoração, eu me converti na adoração, amo de paixão. A área da libertação também sou apaixonada. E a área do desenvolvimento da pessoa, do trabalhar ali, que acaba encaixando a adoração, a intercessão e a guerra, né? Porque você tratar de gente, você envolve isso tudo, né? Então, assim, são áreas que eu sou apaixonada. Então, nesse aspecto aqui específico, quando ele está falando lá da guerra, eu imaginava toda a guerra espiritual. E quando ele fala de algumas estratégias aqui na liderança, eu imaginava muito a questão da liderança na igreja. Então, às vezes, os 5 coisas indispensáveis, né, para prever o desfecho de uma guerra, né, que eu falei lá com vocês, o caminho, né, seja líder de si mesmo no caminho, siga o seu caminho, enfrentando os desafios, os medos, que vão te tornar mais forte. Você só vai se tornar mais forte conhecendo bem esse caminho. O tempo, né?
Um dos principais desafios do dia de hoje é falta de tempo. Otimize o seu tempo para você gastar ele da melhor forma possível. O terreno. Conheça os lugares onde você está pisando, se movimentando. Movimente-se nesse caminho e as portas, se abrirão. O terreno. Conheça o lugar onde você está pisando, né? Movimentos, a gente acabou de falar. Liderança. Seja líder de si mesmo. Eu e você precisamos ser líder de nós mesmos. Desenvolva as habilidades e qualidades de um líder. Elas serão forjadas em ti, dia a dia. Conheça as regras e você estará um passo à frente. Na guerra, você precisa conhecer. Não é maravilhoso? O capítulo 2, ele expressa o sucesso que depende da capacidade de determinar um conflito de forma rápida. Eu preciso resolver rápido. Eu preciso conhecer as armas, os pontos fortes, os pontos fracos, sempre potencializando os meus pontos fortes e diminuindo o impacto dos pontos fracos. Eu preciso fazer isso. Sempre adquirindo o quê? Novas habilidades. Eu preciso de desenvolver essas novas habilidades e essa nova qualidade. Compreenda sempre a guerra a qual você está lutando. Quanto mais você conhece a guerra, mais perto você vai estar da vitória. Não entre em guerra que você não foi chamado. Não entre em guerra que não é sua. Guerrei as suas guerras e as guerras que o Senhor te direciona. Entrar na guerra errada dá um problema. Capítulo 3. A verdadeira força bélica de um exército está na sua união e não no seu tamanho. A gente tem alguns exemplos lindos da palavra que nos mostra de forma bem clara isso. Que quantidade não é tamanho. Infelizmente, nossos olhos estão muito voltados em quantidade. É uma live que tem pouca gente, não é mesmo, gente? Comenta aí, me ajuda aí. É uma live que tem pouca gente, é uma live que não tem ninguém, é um post que não tem comentário, é um culto que está vazio, é uma festa que as pessoas não vão, é um aniversário que as pessoas não lembram, é uma venda que você trabalha com vendas e vende pouco. Então a gente tem costume de olhar quantidade. Ai, minha roupa aqui. Eu estou sentada meia torta aqui no lugar, aí você fica toda torta, né? Vamos cuidar da nossa. Ai, como eu tô do lado de fora aqui, eu achei que eu ia pegar um sol gostoso, o sol agora virou para outro lado. Não tá ficando aqui mais. Amanhã eu olho um lugar mais organizado pra gente sentar aqui. Eu não sei nem se essa claridade está boa. Não fala isso tão bom. Então a gente tem vários exemplos lá acerca disso, de que a força não está na quantidade, e sim na união. E ele fala de 5 fatores essenciais para a guerra: ataque, estratégia, aliança, exército e cidade. Opa, estou balançando aqui, ó. Ele enfatiza nesse capítulo 13 a importância de conhecer o inimigo. Não enxerga o inimigo como um concorrente ou uma pessoa que queira te derrubar. Reconheça esse inimigo. Quando a gente está falando desse inimigo aqui, reconhecer esse inimigo aqui como uma pessoa mesmo, e não como o nosso adversário. Porque, na verdade,
nós sabemos que no mundo espiritual o único inimigo verdadeiro que nós temos não são pessoas, né? Nossa guerra não é contra a carne, contra sangue. Então aqui, quando ele fala que não enxerga o inimigo como seu concorrente, mas não uma pessoa que queira te derrubar, né? Eu vou trocar essa palavra que não o seu inimigo, não conheço aquela pessoa que você está tendo um conflito como um concorrente ou uma pessoa que queira te derrubar, mas reconheça ele com os seus medos que impedem ele de agir, né? Então a gente vai saber fazer essa diferença aí, porque a gente sabe claramente que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, contra principados, potestades, né? Então isso aqui não se encaixa nesse inimigo espiritual que a gente está falando. Faça perguntas para você mesmo no meio do seu conflito, para que as respostas venham, porque elas estão aí dentro de você. Faça pergunta para você. As respostas virão. Elas estão dentro de você. O Todo-Poderoso está aí e Ele fala no teu espírito, trazendo impressões maravilhosas de resposta. Então, se pergunte. E outras estão aqui mesmo. Ó. Capítulo 4. O posicionamento do exército é determinante para as vitórias. A posição aonde você está faz toda a diferença. Devem ser bem defendidos a todo custo. Um bom líder só avança terreno para conquistar, né, a outra posição quando ele tem certeza de que já foi conquistado. Aquilo que já foi conquistado está em segurança. Então é aquilo, você precisa, né, esse capítulo de preparação, você precisa guardar o que você tem. A gente pode encaixar aquele versículo assim, guarde o que você tem para que ninguém roube. Então eu vou conquistar outras coisas, sim, mas o que eu já tenho em Cristo, o que eu já tenho de princípios, de valores, a minha riqueza eu preciso guardar. Torne-se invencível primeiro reconhecendo a si mesmo. A invencibilidade é o que eu anotei aqui. Está na defesa e a vulnerabilidade, essa palavra é ótima, né? No ataque. Então esteja sempre preparado para defender, para guardar aquilo que você tem. Porque não adianta nada você conquistar lá na frente coisas novas se você perdeu o que você já tem. Não, nós não estamos aqui para isso. E Sun Tzu coloca isso de uma forma muito clara no capítulo 4. Capítulo 5. A importância da criatividade. E de ter o time para melhorar a força e a motivação da sua equipe, do seu exército, né? No caso ali ele está falando do exército, da sua liderança. Uma boa liderança desperta o potencial. Então, você como um líder sábio, você vai despertar o potencial de todos aqueles que estão à volta de você. Às vezes nós queremos ficar como líder, né? Às vezes você fica querendo que no liderado você tenha a motivação. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Você fica esperando na resposta do liderado a sua motivação. E não, eu preciso trazer a motivação para eles. Eu preciso ser o canal da motivação. Eles recebem de mim. Então, essa motivação, né, que ele fala para o exército, essa criatividade para melhorar a motivação do exército, eu preciso ter. Eu preciso buscá-la e não esperar que venha deles. Porque eu sou líder e eu preciso pegar essa responsabilidade sobre a minha vida. Apenas, aqui uma outra anotação que eu fiz aqui, ó. Existe apenas 5 notas musicais. Eu até aprendi, depois mais pra frente vou contar uma experiência linda, vou fazer um vídeo sobre isso. Sobre a escala musical tem 5 notas só.
Só que a combinação e a mistura entre elas faz maravilhas. Nós temos 5 cores básicas e a mistura entre elas, a gente faz um arco-íris. Mas a gente nunca vai conseguir saber todas as misturas das cores e todas as misturas das notas. Elas são inimagináveis. Você mistura o rosa, o branco com o vermelho e você pega vários tons de rosa. À medida que você diminui o branco, você vai ter uma infinidade. Então, assim, inimagináveis essa mistura. Há 5 sabores, mas as variações também são magníficas. Então, a dica aqui, sabe qual que é? Maravilhosa. Reinvente-se sempre e se surpreenda com você. Você consegue fazer essa mistura aí. Amém? Capítulo 6. O capítulo 6 de Arte da Guerra fala pra gente acerca da dedicação e das fraquezas de uma unidade militar. As características do ambiente. Ele fala também uma coisa bem interessante acerca da fraqueza fingida para atrair o inimigo. Uma estratégia para atrair o inimigo. Para tomar o que se ataca, ataque onde não há defesa. Muito interessante isso. Defenda aonde o inimigo não parece atacar. Esteja atento. E o que é isso? Missionário, isso está tão confuso na minha cabeça. Aproveite as oportunidades. É tudo que Sun Tzu está falando nesse livro. As oportunidades estão nos lugares aonde você menos imagina. Atacar aonde não há defesa, defenda-se, né? Onde o inimigo parece não estar atacando, parece contraditório. Para que eu vou defender um lugar que ele nem está atacando? Confuso? Não, ele está falando das oportunidades. Se adapte às circunstâncias. Não querer fazer sempre do mesmo jeito, da mesma forma. Veja as oportunidades lindas. Capítulo 7. Nós vamos conseguir acabar esse livro hoje. Já estamos no 7. No 7 ele aborda as manobras militares. O perigo da gente entrar em conflito direto e como obter vitória nos casos em que o confronto é inevitável. Como eu vou fazer essa manobra toda? Enxergue cada problema como uma oportunidade disfarçada, transformando essa oportunidade em vantagem para você. Movimente-se, saia do lugar, saia da sua zona de conforto. O capítulo 8 ele fala acerca dos diferentes tipos de terrenos, a importância de se adaptar no terreno. É dada a importância à capacidade da unidade militar nessa situação, na adaptação de cada circunstância. Eu preciso me adaptar o mais rápido possível. Olha o que ele fala. Um general sábio pondera, pesa o que há de favorável, de desfavorável e decide o que é mais acertado. Ao levar em conta o que é favorável, torna o plano executável. Ao levar em conta o que é desfavorável, ele soluciona dificuldades. Mas antes de tomar a decisão, conheça as regras ou crie as regras. Você vendo ele no desenrolar desse livro é magnífico. Capítulo 9, movimentação da tropa, da equipe. Ele explica como o exército deve se posicionar nos diferentes tipos
de territórios e do inimigo. Sobre a necessidade da gente se movimentar nessa área. Há um trechinho aqui que ele fala assim, ó: um exército deve escolher lugares altos, evitar os baixos, valorizar a luz e fugir das sombras. Busque uma visão superior das coisas. Quanto mais claros são as suas metas, os seus objetivos, mais rápido você vai conseguir alcançá-los, sendo obediente com você mesmo. No capítulo 10, Sun Tzu indica o diferente tipo de terreno e vantagens e desvantagens, né, desses terrenos, que são fruto lá do posicionamento lá do posicionamento dos capítulos anteriores, né? Ele vai falar aqui nesse capítulo 10 6 tipos de terrenos. Quem conhece a si mesmo e ao inimigo pode garantir a vitória, mas quem conhece o tempo e o terreno alcançará de forma absoluta. Os 6 tipos que ele fala, que ele classifica aqui, são os acessíveis, tortuosos, indecisos, apertados, acidentados ou distantes. E ele fala acerca de como se movimentar em cada uma dessas situações. Capítulo 11. São descritos 9 tipos de situação que um exército em guerra pode enfrentar. E qual deve ser o foco do líder em cada uma das situações, de forma de alcançar o quê? A grande vitória, a vitória que todos almejam. Nesse capítulo, ele como no anterior, né, ele fala muito sobre como agir dentro do território. Ele enfatiza também a velocidade e o ataque como surpresa, como fator fundamental para a movimentação. Então, as 9 são: fronteira, chave, disperso, aberto, inserção, perigo, difícil, cercado ou mortal. Nove situações. E aí, como você está agindo nessas situações? De fronteira, de chave, de dispersão, aberto, inserção, perigo, difícil, cercado ou mortal? A situação está como aí? Se você para pensar em cada coisa dessa, seu cérebro dá um nó. Capítulo 12. Esse capítulo aborda o uso do fogo nos ataques, o inimigo, e o que é necessário para tirar proveito na guerra. Então, você lançar bolas, né? Lá nessa época eram bolas de fogo, né, que eles jogavam. Por isso, você vai ver muitos castelos, né, que a gente vê em filmes e tal, e pinturas. Tinha aquele castelo lindo, em volta do castelo um lago cercando o castelo. Para quê? Se essas bolas viessem ser jogadas, elas cairiam na água. Então, para dificultar o acesso e o ataque dos adversários. Muito legal, né? E ele menciona respostas adequadas em caso de ataque com esses outros elementos. Enxergue o fogo como sendo a sua melhor arma ou a sua ferramenta secreta, na qual você pode dominar e usar de várias maneiras ao seu favor. O fogo do Espírito que purifica, o fogo que consome e destrói todo pecado. Veja as formas variadas de usar esse fogo em seu favor, hein? E o capítulo 13, que fala na relevância de ter espiões como fonte de inspiração sobre o inimigo. Conhecer o terreno do inimigo. Tinha uma música. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou.
Tomei tudo. E tinha uma dancinha que a gente fazia. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Aí era uma bagunça. Os jovens pulavam. E era uma música assim que fazia toda a coreografia junto, né? Não, e era uma delícia. Sempre nossos cultos distrital tinha que ter. Então, fala acerca desse espião, né? Lá no terreno do inimigo. E aí eu lembrei da música. Ele mostra as vantagens de ter um espião dentro do terreno do inimigo. Olha uma frase que ele fala aqui. Somente um soberano sábio e um general habilidoso são capazes de utilizar pessoas inteligentes como espiões e empregá-los, garantindo a realização de grandes feitos. Podemos enxergar esses espiões aqui como sendo pessoas de confiança, na qual junto nós vamos o quê? Realizar grandes feitos, seja ele o sócio, seja ele como uma pessoa que vai planejar abrir uma empresa, o seu melhor amigo, o seu companheiro de vida, pessoas que têm uma sinergia com você. Olha que legal. E que possam alcançar grandes conquistas. Então, esse é o livro A Arte da Guerra. Maravilhoso, que foi uma pincelada muito rápida sobre esse livro, mas eu recomendo muito, é uma leitura muito dinâmica, muito gostosa. As letras são grandes, eu não tenho um livro físico aqui para te mostrar, mas muito gostosa, muito prazerosa. Você vai ler e eu creio que com certeza você vai amar. Eu amei. Acho essencial para quem trabalha principalmente numa liderança. Se você precisa ser líder de você mesmo, leia ele. E depois, se você trabalha com lideranças de pessoas, de várias pessoas no seu trabalho, se você tem uma equipe, se você tem um grupo, ou na sua igreja, ou no seu trabalho, você trabalha com pessoas, muito interessante. Ah, Miss, eu não lidero nada. Primeiro você lidera a sua vida. E aí, qual é a sua posição no seu lar? É uma esposa que lidera e organiza as coisas dos filhos? Você é um pai que lidera toda a casa? Você é uma mulher ajudadora que ajuda na liderança com seu esposo? Você está no departamento? Você quer crescer? Então, você precisa ler Sun Tzu, A Arte da Guerra. Beijo no coração de vocês. Amei ficar com vocês esse tempo. Eu sou rapidão e a gente conseguiu fazer um livro por dia. Eu amei conseguir fazer um livro por dia. Kézia é linda. Beijo no seu coração. Falei com eles que eu vou colocar a sua postagem lá do livro de fevereiro lá. E hoje a gente falou sobre a arte da guerra. Terça que vem, quinta que vem, a gente vai ter os livros na sequência. E aí eu creio que eu vou conseguir fazer um por dia. Só quando o livro for muito grande, que aí se torna inviável. Beijão, amei estar com vocês. Manhã abençoada sobre a sua vida. Que a bênção do Senhor, que enriquece, é um acrescentador, esteja sobre você, sobre o seu lar. Que a nuvem do Senhor venha te cobrir de todo ataque, né? De todo sol escaldante, de toda brisa forte, né? Toda tempestade tenebrosa, que Ele venha te cobrir, venha te livrar, venha te guardar, você, sua casa, seu lar, tudo aquilo que se relaciona com você seja coberto pelo sangue, pelas mãos, pela nuvem do refrigério do Senhor sobre a sua vida. Que esse restante de semana seja um restante de semana abençoado, um fim de semana abençoado sobre a sua vida, sobre o seu coração. Tchau, tchau.